Se assentar. Aleluia. Irmãos, eu vou tentar, estou prometendo que nós vamos, meio-dia e meia, encerrar, amém? Para ninguém chegar muito atrasado no almoço do Dia das Mães. Mas abre sua Bíblia comigo lá, em Romanos, no capítulo de número 8, verso 28. Vou pregar em 40 minutos. Aleluia. Ora por mim, irmão. Amém? Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Se você puder ir comigo lá para Gênesis também agora, rapidamente, eu quero ler a vida de José, finalzinho da vida de José, quando ele encontra com seus irmãos. Diz lá, Gênesis 50, verso de número 20, Gênesis 50, verso 20, diz assim: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Vou ler mais uma vez. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus os tornou em bem. Querido, deixa eu falar algo aqui para você do Espírito. É muito desagradável para cada um de nós, quando nós ficamos sabendo que pessoas acabam muitas vezes sentando até mesmo para planejar o mal a nosso respeito. Quando pessoas nos traem, quando pessoas falam mal de nós, inventam mentiras. Mas o que o Espírito está nos revelando nesse versículo de Gênesis capítulo 50 e em Romanos 8, 28, é que Deus nos dá uma segurança e nos dá um consolo. Aqui o Senhor diz, pela boca, na verdade, de José: o mal que vocês intentaram contra mim, tornou-se em bênção, tornou-se em bem. Então eu quero dizer para você, irmãos, é capaz de você ser traído, é capaz nessa vida de você passar por altas e grandes decepções. Você confia, você ama, você se entrega, você caminha com as pessoas de coração aberto, de coração liberado, mas de alguma forma há uma decepção, há uma traição, há mentiras que são levantadas, a pessoa puxa o tapete, a coisa na verdade fica esquisita, porque você jamais esperava que aquilo acontecesse. Mas a palavra do Senhor, irmãos, é: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Até mesmo o mal. Imagina você, querido, na verdade, se nós olharmos para a vida de José, José tinha uma promessa que era uma segurança que Deus tinha dado a ele, que ele iria, se tornar-se alguém importante na sua geração, onde os seus irmãos e seus pais iriam se dobrar, se prostrar diante dele e iam reconhecer a sua autoridade, iam reconhecer que Deus era com ele. E José, irmãos, apesar de ter tido um sonho, apesar de ter tido uma promessa, o que aconteceu com José? José passou maus bocados, foi traído, foi vendido, foi rejeitado. Ele era ainda um adolescente, quando seus irmãos se enciumaram e jogaram ele num buraco e deixaram lá ele para morrer. Mas, você lembra da história, quando eles viram uma caravana passando, falaram: vamos ter um lucro, na verdade que esse praga, vamos usar essa expressão, esse praga aqui, vamos ter algum lucro, morrer não vai dar nada para nós, vamos vender ele como escravo e ainda vamos ganhar um dinheiro com ele. E a grande verdade é que José nunca tinha imaginado que ele trabalharia num país estrangeiro, longe da casa dos seus pais, e o que é pior, seu pai era rico, jamais seria servo de alguém, mas ele vai como um escravo. E talvez, provavelmente José, em algum momento, pode ter sentido no coração dele aquele sentimento: será que Deus esqueceu de mim? Mas o que nós vemos aqui, irmãos, nesse versículo, é que José, ele andou esses 13 anos de aguardo, que a promessa se cumprisse, e a reviravolta na vida dele acontecesse, que o Deus que havia prometido era fiel sobre a sua vida, apesar das circunstâncias. Ele andou com essa verdade no coração. Eles intentaram o mal, mas o Senhor vai transformar isso em bênção. Eles queriam me destruir, mas o Senhor vai me promover por meio dessa realidade.
Sabe, você precisa ter no seu coração, irmão Wilson, Ingrid, você precisa ter no seu coração essa realidade. Sabe, nada que acontece nesse mundo está solto. Como disse Albert Einstein, que algumas vezes diz que ele é ateu, outras vezes diz que na verdade era crédulo, não sei o que ele era, mas ele disse certa vez, Deus não joga dados. Sabe, apesar das circunstâncias dos nossos olhos podem estar muitas vezes difusas, confusas, quero dizer para você, Deus é soberano sobre todas as coisas, e a sua confiança deve estar nele, e a cada dia você aumentar a sua confiança nele. E aí José, se você olhar para a vida de José ele está bem, de repente ele começa, ele está mal, ele vai parar no mercado de escravos, ele vai para a casa de Potifar vê que há favor na vida dele, o texto diz lá que a mão do Senhor é com ele, o Senhor estendia graça sobre ele, aí Potifar, um ímpio, vê que há favor na vida dele, fala, vou botar ele como administrador da casa, e o cara assume uma posição, do mordomo, de administrador da casa, é um homem de sua confiança, e a sua mulher o acusa de tentar, na verdade, estuprá-la, violentá-la, deitar com ele. Então, José, na verdade, mais uma vez, ele é injustiçado, e ele vai parar na cadeia, e aí tem, na verdade, lá o copeiro do faraó, do rei, que está com ele na prisão, tem um sonho, e aí José revela para ele o significado daquilo que ele havia sonhado, e diz para ele, não te esqueças. E o cara, na verdade, passa um dia, 2 dias, um tempo, 2 tempos, o cara sai da prisão, vai para a presença de Faraó e esquece dele. Só 2 anos depois é que o copeiro vai lembrar, quando o Faraó tem uma visão, 2 anos depois, imagine, irmão, é uma história de esquecimento, é uma história de você sempre fazer o bem e as pessoas, ninguém te reconhecer. Se tem uma coisa que José poderia ter tido no coração dele, é justiça própria, com toda razão, porque só sofreu injustiça. Mas, querido, a palavra do Senhor nos fala que tudo vai cooperar para o seu bem. Então, está sendo esquecido? Vai cooperar para o seu bem. Está sendo injustiçado? Vai cooperar para o seu bem. Confia nisso. Irmãos, a grande parte das pessoas do mundo costuma se entregar a esses conceitos naturais e até mesmo supersticiosos. Infelizmente, tem gente que nasce de novo, crê em Jesus, tem a vida com Jesus, é crente. Mas ele ainda tem uma mentalidade ainda muito humana, muito natural, e ele vive por superstição, ele carrega o trevinho de 4 folhas na carteira, o pezinho de coelho, conhece gente assim? Está na igreja. Não condene, é apenas alguém natural que ainda não teve os seus olhos abertos e ainda não entendeu que a sorte dele chama-se Jesus, não é o acaso, não é a superstição. Tem gente, na verdade, que põe lá no Instagram, Diana Cortázio, pastora, escritora, e aí põe lá, signo de, qual que você é? Peixes, não, você é Áries, Áries, Sagitário, Capricórnio, Escorpião, irmão, você acha que lua, então, é que manda, na verdade, lua, estrela, constelação, cosmo é que manda na sua vida? Júpiter com Marte estão em alinhamento, então agora você está aberto para relacionamentos. Sua cor é verde, seu número da sorte é 13. 13 está amarrado, Seu número, não vou falar, deixa quieto. Você sabe. Então, presta atenção, irmão, seus pensamentos, seus hábitos, seu estilo de vida, eles não podem ser norteados por sorte ou azar, acaso. Então, você pode, na verdade, dizer, pastor, está acontecendo algumas coisas positivas na minha vida, quanta sorte. Irmão, não existe sorte. Está acontecendo umas coisas erradas na minha vida, isso é azar. Não existe azar, querido. O que existe é Cristo. Quanta coincidência, não existe coincidência, mas existe cristocidência. Se você é da fé, você precisa crer, é cristocidência. É cristocidência vir parar nessa igreja, é cristocidência ter conhecido na verdade alguém, porque tudo na verdade tem a ver com Cristo coordenando, governando, dirigindo a minha vida, mesmo nos momentos ruins, mesmo nos momentos bons. Então,
sabe, quero dizer para você, a sucessão de fatos e circunstâncias na sua vida, irmãos, segundo a palavra do Senhor, é que tudo vai cooperar para o seu bem, em determinado momento, seja isso positivo ou negativo, sabe, não pode ser atribuído ao acaso, mas você precisa compreender que o Senhor está dirigindo. Foi essa sucessão de erros, essa sucessão de injustiças que fez com que, sabe, José saísse da sua casa, parasse no mercado de escravos, passasse pela casa de Potifar, parasse na cadeia, para chegar onde o sonho de Deus estava para ele. Então, pastor, está difícil, está complicado. Querido, em vez de você ficar desesperado, mantenha sua fé no Senhor. Sabe, faça como José. Eu acredito que José falava isso diante do Senhor, fala, Senhor, eu creio que aquilo que me veio como mal, vai ser transformado em bênção. Sabe, querido, nós não sabemos, na verdade, não sabemos nada a respeito do nosso futuro, mas nós sabemos que existe um Deus que trabalha por nós. Mesmo quando nós estamos dormindo, o Senhor trabalha por nós, pelos seus, por aqueles que confiam nele. Então, em vez de você ficar, às vezes, chateado com as coisas que não dão certo na sua vida, entenda o seguinte, coisas, infelizmente, vão acontecer, porque este mundo é caído, mas diante da circunstância, lembra que existe um Deus que trabalha por você. E aprenda, na verdade, com aquilo que está acontecendo. Sabe, às vezes a gente acha que a gente é bom, a gente acha que é maravilhoso, eu sou um amorzinho. Aí alguém tem que trair, alguém tem que fofocar de você, alguém tem que ser injusto com você, para você descobrir a serpente que reside dentro de você. Porque todo mundo é bom, irmãos, até que ninguém pisa no seu calo, concorda comigo? Sim ou não? Deixa eu não pagar, na verdade, você. Se me empresta, na verdade, 5 mil reais, deixa eu não pagar você. Você vai me olhar aqui no púlpito e falar assim, esse pastor caloteiro, sem vergonha, é um Lázaro mesmo. Não é isso? Então, quero dizer para você, as circunstâncias ruins faz parte da vida, infelizmente não é a vontade de Deus, porque Deus criou tudo perfeito, mas esse mundo caído e amaldiçoado pelo pecado, vão existir circunstâncias, e essas circunstâncias, quando elas se manifestarem, sabe, elas vão, na verdade, expor a realidade da fé, sabe, vão expor a sua coragem ou o seu medo, a sua fé ou a sua incredulidade, sabe, o seu amor ou a sua falta de perdão, a sua impaciência ou a sua paciência, a sua bondade ou a sua malignidade pedindo vingança. Você consegue entender? Então, sabe, Deus nos expõe, Deus permite que nós passemos por certas coisas, para que, na verdade, nós tenhamos a oportunidade de ver o que está no nosso coração, e possamos nos humilhar pedindo, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu quero ser bom, mas eu estou com uma vontadinha de fazer uma vingança. Minha vontade é ir lá na casa daquela fulana e falar tudo na cara dela. Não é assim que a carne fala? Ela grita dentro de você? Então, entenda, querido, você ama a Deus? Você ama Jesus? Vou perguntar mais uma vez, porque os irmãos estão aqui ou não? Você ama Jesus? Se você ama Jesus, entenda o seguinte, o Senhor é por você. O Senhor cuida de você, dos seus interesses. E o que podemos aprender hoje então, pastor, uma vez que a palavra, de hoje, daquilo que o Senhor está nos ensinando aqui, que tudo vai cooperar para o nosso bem, o que nós podemos aprender com o ensino do apóstolo Paulo, com o ensino de José, lá em Gênesis? A primeira coisa que eu daria para você como lição é, junte as peças. Fala para o seu irmão, aprenda a juntar as peças. Olha o que o texto diz, irmãos. Romanos 8, 28 diz assim, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora na versão RC, revista e corrigida, diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, se você olhar na segunda versão, e para a primeira versão, você vai dizer o seguinte, a primeira diz, concorre, as coisas estão concorrendo, está sendo convergido. Na outra está dizendo o seguinte, contribui, ou seja, faz parte do processo.
Você nunca vai ser perfeito, nada vai ser pleno na sua vida se não houver essa contribuição. Se faltar a contribuição, faltou uma parte. Então, consegue imaginar um quebra-cabeça? Alguém já brincou aqui de quebra-cabeça? Eu gostava muito quando era criança. Levanta sua mão, você já participa comigo aí. Quando você vira, né, abre a caixa do quebra-cabeça, você vira lá aqueles de 1.200 peças. Não aquele da Mônica que vem 25 peças, né, irmão? Aqueles de 1.200. Porque a tua vida é assim, complicada. Não é? Aí você vira com as 1.200 peças em cima da mesa, falei, caraca. E aí você olha a imagem na capa da caixa, né? E aí você começa a olhar para tudo, parece que aquilo não tem significado, parece que nada encaixa com nada. E aí, meu irmão, minha irmã, você começa a juntar as primeiras coisas. Aí parece ter um significadinho. Mas a vida da gente é exatamente essa visão, irmãos. É exatamente assim conosco. Quando nós pegamos um fato separado em nossa vida, parece que aquilo não tem significado. Muitas vezes parece, sabe, uma coisa louca. Por que estou passando por isso? Mas quando nós juntamos as peças, e essa é a construção de Deus na sua vida, você vai perceber, tudo isso aconteceu para o meu bem. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bênção. Amém, irmãos? Então a promessa do Senhor é juntamente essa. E o problema está aqui. Exatamente, essa é um dos grandes dilemas da vida. Quanto mais jovem você resolver isso em você, menos você vai sofrer na vida, sabia? Eu fui entender isso com 30 anos. Você com 17, com 16, com 14, nossa, você vai decolar, você vai longe. Mas a grande verdade é que você precisa compreender isso. Quanto mais rápido você entender que as coisas não podem ser interpretadas de forma isolada, mas que elas fazem parte de um todo, porque a palavra de Deus diz, seja todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus seja ela verdadeira. Então a palavra de Deus diz o quê, irmão? Tudo vai cooperar para o meu bem. No fim das coisas, tudo foi, na verdade, uma obra de Deus montando o quebra-cabeça. Foi assim na vida de José. O exemplo está na vida de José. Então, por anos, José passou maus bocados, como eu disse para você, ele foi traído, ficou decepcionado, era um adolescente, quando seus irmãos ficaram com ciúme, jogaram ele num buraco, decidiram deixar ele lá para morrer, depois, na verdade, venderam esse menino. Tornou-se um escravo, esquecido, na verdade, pelo seu senhor, né, porque Potifar podia ter aliviado a situação, não havia prova, mas confiou na esposa, acho que está certo, um certo ponto, mas foi esquecido pelo copeiro. Mas, irmãos, o que fez com que José não viesse a tornar-se uma pessoa amarga, é que José decidiu no coração, se aconteceu, é porque Deus tem propósito. E aquilo que veio como mal, vai se tornar em grande bênção para mim. Foi assim que aconteceu na vida de Jó, melhor dizendo. Sabe, Deus não planejou Jó, né, ter enfermidade, perder os seus filhos, perder os seus bens e passar por todas as misérias que ele passou, mas o Senhor queria abençoá-lo duplamente. E aí quando Satanás vem, né, à presença de Deus, Deus na verdade usa Satanás para levar Jó para o propósito, porque a vontade do Senhor não era só na verdade dar coisas dobradas para Jó, mas era fazer com que ele parasse de conhecê-lo apenas de ouvir, como ele confessa no capítulo 42, mas ele diz, agora os meus olhos te contemplam, e antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo estar. Querido, a palavra do Senhor é muito clara, nós não entendemos, na vida de Jó foram 9 meses de luta, calculam os historiadores, né? Não sabemos ao certo se foi isso, mas calculos que foram aí 8 a 9 meses de luta. Mas aqui nós temos um princípio espiritual que é tremendo, eu diria para você. Nós precisamos entender que, sabe, se estamos passando e existe um Senhor que cuida de nós, que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que tem no seu nome fiel, irmãos, precisamos confiar no Senhor. Então, não podemos apenas atribuir louvor e glórias ao Senhor nas coisas boas, mas precisamos aprender a atribuir louvor e glória ao Senhor também no dia que a coisa
parece não fazer muito sentido e ser aparentemente uma coisa ruim. Mas são situações injustas e ruins, irmãos, que vão nos fazer crescer, como eu disse para você, expõe o nosso coração e a nossa realidade, e depois disso, se perseverarmos em fé, seremos amadurecidos e haverá sobre nós galardão. Então, 13 anos na vida de José, passou-se, onde ele teve decepções, deslealdades, traições, e assim, como Deus prometeu a José, Deus fez dele primeiro-ministro do Egito, colocou ele numa posição de autoridade, que aonde, 2 anos mais tarde, ele vai encontrar com seus irmãos, e seus irmãos se prostram diante dele, mais tarde vem o seu pai e a sua mãe, né, para o Egito, trazidos pelos seus irmãos, e aí também se ajoelham diante dele. Veja, a imagem que ele recebeu, que um dia Deus colocaria em alta autoridade, os irmãos e seus pais reconheceriam o favor de Deus e a autoridade que Deus tinha dado a eles, se cumpriu. Mas houve um processo. Amém, irmãos? Então, o interessante aqui, para mim e para você, é entendermos que se os irmãos de José não tivessem ciúmes, se ele não tivesse sido jogado também numa cova, se ele não tivesse vendido como escravo, se a esposa de Potifar não tivesse mentido sobre ele, se ele não tivesse sido colocado em prisão e esquecido lá, se ele não tivesse conhecido um copeiro que esqueceu dele, fez uma promessa e esqueceu dele, ele não teria chegado no trono. Então, muitas vezes nós não entendemos, mas Deus está operando, Deus usará as circunstâncias para mover você. Deus usará as circunstâncias para fazer com que você caminhe na direção do propósito que há para a sua vida. Então, sabe, não se permita ser abalado pelaquilo que te rodeia, ou aquilo que você está vendo. Irmãos, queridos, amados, nós somos chamados a andar pela fé. O justo viverá pela fé. Então, por isso, nunca fique desanimado. Primeiro, porque Deus está com você. Ah, minha mãe me esqueceu, meu pastor me esqueceu, minha esposa me esqueceu, meus filhos me esqueceram. Esses são um dos grandes dilemas da vida. As pessoas acham que elas estão só. Queridos, você sabe, as pessoas são importantes na nossa vida, mas mais importante do que tudo é o Senhor. E se temos o Senhor, temos tudo. E às vezes, deixa eu dizer algo para você, às vezes Deus vai fazer com que todo mundo te esqueça mesmo, para que você tenha só Ele e possa desfrutar dEle. Porque do contrário, você se distrai com aquilo que é natural e nunca vai focar naquilo que é espiritual. Então, às vezes, Deus tem que tirar todos os nossos referenciais mesmo. Às vezes o pastor não atende telefone, às vezes o líder não vai atrás, às vezes na hora do filho não visita, às vezes na hora da mãe esquece de chamar para jantar e chama outro filho. Faz parte da vida. Faz parte da vida, não fique indignado com isso. Entenda o seguinte, Deus está expondo o seu coração e Deus está querendo dizer para o seguinte: você não está sozinho, olha para mim. Eu sou a sua suficiência, sou sua rocha, seu escudo, sua proteção e sua provisão. Amém, irmãos? Então, você precisa de pessoas, muitas vezes, na verdade, para jogar no buraco você. Ai, ai, ai. Às vezes você precisa de pessoas também que passem pela sua vida para desacreditar em você. Uma vez, uma pessoa que eu amo e considero muito, numa discussão, na verdade, com ela, ela falou para mim: você é um fracassado. Cara, aquilo veio com uma flecha no peito. Pá! Oh. Eu falei: vou mostrar para fulaninha que eu não sou fracassado. Falei: Deus, me unge, me abençoa, me dá unção. Porque agora é uma questão de honra. Sabe, às vezes você precisa de gente que desacredita em você. Só que como é que você vai resolver isso? Vai desmoronar ou vai agir na força do seu braço? Não, irmão, corre para Deus, porque você não está sozinho. Amém? Então, se a traição dos irmãos de José não tivesse acontecido na vida dele, isso teria impedido o propósito de Deus se manifestar na vida dele. Deus nunca vai permitir que nada aconteça na sua vida, se isso não vai contribuir para o seu propósito. Se algo vai tirar você do propósito, Deus remove. Mas se vai contribuir para o seu propósito, irmão, aconteceu, Deus está no controle.
Deus não joga dados. Então as pessoas, às vezes elas não sabem o propósito de Deus para você. Mas qualquer coisa que elas possam fazer não será suficiente, foi redundante agora, para impedir você. Então, entenda, Deus é com você e tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? Tem uma história que ilustra bem isso aí, que é a história de uma moça. E ela estava dizendo naqueles dias que ela estava vivendo, né, aqueles dias negros, dias maus, né? Efésios 6,10, o dia mau. Você precisa se fortalecer para resistir o dia mau. Então tem dia bom, tem mais dias bons, mas tem o dia mau. E aí essa menina estava vivendo o dia mau, porque ela não tinha passado no vestibular, ela tinha ido mal numa prova que ela tinha feito, na verdade, lá para um emprego. E o namorado terminou com ela naquela semana. A melhor amiga dela ia morar em outra cidade. Então, só notícia ruim, só coisa ruim acontecendo. E aquela menina estava horas chorando, amarga, né? E a sua mãe não sabia como agradar aquela filha. Ela falou, eu vou fazer um bolo para você. Sabe aquele bolo que você gosta? E ela, sim. E ela foi e abraçou, então, a filha. E falou, vou fazer porque você gosta e quero mostrar o meu carinho por você. Aí pegou ela pela mão e levou ela para a cozinha. E aí aquela moça, né, deu um sorriso, sincero, mas sem jeito. E aí a mãe então começou a separar os utensílios, os ingredientes, colocou ali em cima do balcão, né, para começar a preparar o bendito do bolo. E aí ela falou, você gosta mesmo desse bolo? Ela falou, eu gosto sim. E aí a mãe então falou, então toma um pedacinho do bolo. E ela pegou uma colher cheia de óleo, né, encheu e falou, toma então. Ela, que isso, mãe? Credo! Isso aí faz mal. Então a mãe falou, não, toma um pouquinho desse óleo de cozinha. Não, mãe, não quero. E a mãe falou, então, você quer alguns ovos crus? E ela quebrou os ovos e ofereceu para a menina. Falou, mãe, que nojo. Ela falou, você quer um pouquinho de farinha, de trigo, farinha de trigo ou de bicarbonato? Eu falei, mãe, isso aí não presta, isso aí faz mal. Aí a mãe, então, na sua sabedoria, disse, filha, é verdade. Todas essas coisas nos parecem muito ruins quando elas estão sozinhas. Mas quando nós colocamos juntas, na medida certa, elas vão fazer um bolo delicioso. É assim que Deus está fazendo com você. Tem coisas que nós dizemos, não tolero isso. Mas, irmão, Deus está juntando quebra-cabeça. Deus trabalha conosco do mesmo jeito, da mesma forma. Amém? Então, às vezes, você se pergunta, por que Deus permitiu para que nós passássemos por momentos tão difíceis? Se Deus sabe todas as coisas, pastor, por que Ele põe essas coisas, sabe, na nossa vida, permite que essas coisas aconteçam? Porque Deus sabe, irmãos, o exato momento que as coisas têm que acontecer, e que isso vai fazer bem para você. Você quer ter uma posição de autoridade como José, você quer ter uma posição de glória, você quer, sabe, que o Senhor realize sonhos, mas Deus tem que escavar, tem que aprofundar suas raízes. Deus tem que transformar, na verdade, o seu coração. Para José ser o seu primeiro-ministro, vamos dizer assim, né, o presidente, né, do Egito, acima dele só tinha Faraó, ele tinha que conhecer as cadeias, ele tinha que saber a rotina, na verdade, do que é ser escravo, ele tinha que saber, né, a dor de ser injustiçado, de ser rejeitado, de ser esquecido, porque ele, como líder de uma nação, precisaria ter, sabe, conhecimento, precisa ter maturidade, e assim também é na sua vida. Deus está amadurecendo você, Deus está construindo coisas. Por quê? Porque no dia que Ele te colocar na posição, no dia que o Senhor, né, manifestar a honra que você, sabe, sonha, porque Ele mesmo colocou esse sonho no seu coração, você vai ter maturidade, você vai ter empatia, né? Empatia é você saber sentir a dor do outro, porque Deus não quer te dar autoridade para você humilhar as pessoas, para você judiar das pessoas, para você, sabe, usar isso para o mal. Não, Deus quer usar você como canal de bênção, para ser sal, para ser luz. Então, a gente hoje, irmãos, eu e você, precisamos apenas confiar no Senhor. Quantos confiam no Senhor aqui? Então, cada ingrediente da sua vida virá, às vezes, separadamente, não será muito agradável, mas tenha certeza,
Deus, no final, trará o resultado a seu favor. Então não importa o que você, sabe, as pessoas intentem contra você. Ah, pastor, mas aquele endemoniado, aquele capeta, na verdade se levantou contra mim. Querido, se Deus é por mim, quem será contra mim? Agindo Deus, quem impedirá? Amém, irmãos? Fala comigo assim, tudo vai cooperar para o meu bem. Amém? Segundo princípio, para nós encerrarmos aqui, busque revelação no Espírito. Irmãos, a palavra interessante no texto de Romanos 8, 28, é Paulo dizendo, sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ele diz, sabemos é uma expressão de graça para cada um de nós, o conhecer. Mas a palavra no original aqui, irmãos, o saber, a palavra é oida. Oida é o conhecimento que nós temos através da intimidade. Tem duas palavras do conhecer na Bíblia, o conhecer gnosco e o conhecer oida. O gnosco é aquela história, você conhece o vereador Ezequias? Você conhece o Ratinho? Você conhece o Bolsonaro? Alguém conhece aqui, irmãos? Conheço, mas é gnosco. Ah, eu ouvi falar, fiquei sabendo, não sei quem é, mas você tem intimidade com o cara? Não, não tem. Você conhece a sua mãe? Ah, essa você tem, e você aprendeu muita coisa com ela, que tem algumas frases até que você usa para o seu filho. Acredita em mim, as frases que vocês ouvem dos seus pais, vão usar nos seus filhos. Mas a grande verdade é o seguinte, é que com a sua mãe você aprendeu, e aí então esse conhecimento é outro conhecimento, é um conhecimento de intimidade. Então, Paulo diz aqui a nós, irmãos, e essa é a segunda lição, que nós sabemos, mas só se sabe porque estamos na presença, porque temos intimidade. Então eu estou pregando aqui para você, e talvez isso traga muita revelação, você está achando, na verdade, realmente, nossa, né, agora isso está fazendo sentido para mim, mas no dia da luta, no dia da prova, vou falar para você, o que vai fazer com que aquilo que foi dito aqui seja uma convicção, e faça com que você seja aprovado, é exatamente você estar na presença do Senhor, porque nessa hora, o Espírito vai te lembrar de todas as coisas. É Ele que vai falar com você, fica calmo, fica tranquilo, joga a sua ansiedade diante de mim, porque isso tem a ver com intimidade. Então Paulo diz que todas essas coisas cooperam para o nosso bem, mas sabe, nem todas as coisas que acontecem são coisas boas, agradáveis. Tem aquelas que até são muito ruins, mas como é que isso pode cooperar para o nosso bem? Irmãos, nós só teremos essa convicção e essa paz dentro de nós se estivermos na presença do Senhor, conhecendo. O próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 21, não lembro agora o verso, fala na verdade lá que se apresentarão alguns naquele dia, quando o Senhor voltar na sua glória para julgar as nações, né, e ele vai apresentar um grupo de crentes, ele vai separar as ovelhas dos bodes, né, segundo ele mesmo falando, que vão dizer, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós pregamos o Evangelho. Ele diz, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Esse não vos conheço, esse conheço aqui, na verdade é o oida. Eu não conhecia vocês intimamente. Irmãos, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus conhece você? Deus conhece o ímpio lá fora? Deus conhece os 7 bilhões de pessoas que habitam nesse planeta. Deus conhece. Mas quantos, sabe, tem intimidade, tem o oida, né, o conhecimento de intimidade que leva a aprender. Então, é isso que vai definir o dia de você passar pela luta e lembrar, e ser lembrado pelo Senhor, ser conduzido pelo Senhor, a ter essa confiança, não, isso vai cooperar para o meu bem. Do contrário, isso pode ser apenas um jargão para você, e não conhecimento espiritual, não uma base firme de fé. Então, quero dizer para você, nem todas as coisas da nossa vida, irmãos, são ensinadas apenas pelo conhecer da mente. Tem coisas que são ensinadas pelo conhecer do Espírito. Coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. Amém? Então isso significa que as obras do Senhor, muitas vezes, né, vão acontecer em nossas vidas, e precisaremos do Espírito para entender que é o Senhor que está trabalhando através daquelas realidades. Mas creia você ou não, conheça ou não pelo Espírito, entenda, tudo que acontece na sua vida vai cooperar para o seu bem. Intentaram mal contra você, Deus vai fazer com que isso se torne bênção para você. Amém, irmãos?
Mas só vai haver uma convicção se isso for adquirido na presença do Senhor. Do contrário, pode ser apenas um conceito, mas não deixa de ser verdade, por mais que às vezes você não entenda isso no Espírito. Os irmãos estão entendendo? Amém? Só para você entender, vou ilustrar isso melhor. Conta-se a história, né? Certa vez, havia um homem que estava viajando num barco que naufragou. E só ele escapou. Ele foi para uma ilha deserta, com os destroços, né, daquela embarcação que havia sido destruída pela tempestade. E ele foi parar numa ilha deserta. E aí, debaixo daquele sol, da chuva, né, das intempéries do tempo, ele pediu a graça de Deus para poder construir. Falou, Deus, me ajuda a construir, sabe, uma choupana, construir um lugar para que eu possa me abrigar. Que aí, sabe, na praia apareceram mais destroços daquele barco, né, que havia sido destruído, mais algumas coisas que ele encontrou na ilha, e ele teve sabedoria e ele construiu um negócio bem legal, uma choupaninha. E lá ele ficou abrigado por muito tempo dos elementos da natureza, e a grande verdade é que ele sempre agradecia ao Senhor pela choupana, mas ele tinha uma saudade imensa de casa, e um dia ele, em lágrimas, sabe, falou com o Senhor, Senhor, eu quero voltar para casa. Senhor, manda alguém aqui para me buscar, Senhor. Me ajuda, Senhor, né? Me tira desse lugar, não aguento mais esse lugar, preciso voltar para casa, voltar para minha família. E aí, ele orou, no outro dia ele saiu de manhã, foi pegar uns peixes, catar algumas coisas para ele poder comer. E aí o tempo virou, ficou meio, né, esquisito o tempo, começou a chuviscar e um relâmpago caiu em cima da choupana dele. Pá! E começou a pegar fogo. E aquele homem então veio de longe, né, a choupana pegando fogo, ele chega perto e ele começa a chorar, e começa a ficar desesperado, por que aquilo tinha acontecido. Só que no momento que ele está ali chorando, um navio vem na sua direção, desce na vara de um bote, e eles vêm até a praia e resgatam ele. Ele muito emocionado, feliz, entra no bote e vai até o navio, e quando ele desce no navio, ele encontra o comandante ali, né, cumprimentando ele, e ele falou, olha, como é que vocês descobriram? Essa é a minha curiosidade, como é que vocês descobriram que eu estava perdido aqui? O comandante respondeu, olha, nós não sabíamos, mas quando nós vimos aquela choupana queimando longe, nós imaginamos que isso era um sinal de você pedindo ajuda. Tem coisas que acontecem em nossa vida, irmãos, mas elas não estão aleatórias. Elas não estão ali por acaso, há um propósito de Deus. Então, às vezes, para você receber o socorro, para você receber a bênção, para Deus te conduzir ao propósito, a choupaninha vai queimar. Sabe? Aquilo parece aparente perda, mas não foi perda, foi livramento da parte de Deus. Foi promoção da parte de Deus. Então, os incêndios que nós sofremos em nossa vida, irmãos, nada mais é do que apenas algo maior que está se manifestando à frente. Nós não estamos vendo, mas o Senhor que controla todas as circunstâncias, Ele está agindo. Então, junte as peças e tenha a revelação do Espírito. Junte as peças, sabe, e não tem um olhar natural. Olha o Senhor agindo a seu favor. Está ruim, está difícil? Louve a Deus, confesse a palavra, mantenha-se firme, não entendo, mas confio, não compreendo, mas eu sei que Ele é fiel. Essa tem que ser a sua posição de fé. Para quê, pastor? Para que você possa, sabe, primeiro, não ser abalado pelas circunstâncias, você possa ter um olhar espiritual sobre as coisas, e você possa responder a Deus conforme Ele deseja. Olha o verso 29 de Romanos 8, 28, o próximo verso, lemos 28, agora 29. Porquanto, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Veja, querido, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Mas entenda, sei que você está sonhando às vezes com um carro, está sonhando com pagamento de dívida, sonhando na verdade com a cura, mas todas essas coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, não é no propósito apenas natural, tudo isso é bom e Deus vai te dar, glória a Deus, eu creio que Deus dá essas coisas, mas tudo é para levar você a se conformar na imagem do Filho de Deus. A palavra conforme, irmãos, quer dizer assim, forma no original. Jesus é a forma, e o Senhor está encaixando você nessa forma.
Já brincou, na verdade, na praia, de fazer castelinho, e aí tem aqueles brinquedinhos, que daí você faz um elefantinho, faz um hipopótamozinho, daí tem uma forminha. Então Jesus é a forma, e você é a areia. Deus está conformando a imagem do seu Filho em você, através das circunstâncias. Tudo está cooperando para que você se pareça com Cristo a cada dia mais. Por quê? Sabe, irmãos, as intempéries da vida, você tem que passar momentos de dor, para poder, na verdade, exercer a sua fé. Você tem que passar, às vezes, por lutas, para poder encontrar vitória. Como é que Deus vai expor as realidades do seu coração? Como eu disse para você, às vezes você acha que é bom, então, às vezes, você tem que trair para poder, ou tem que ser traído para mostrar, na verdade, que você é uma pessoa amarga, vingativa. E aí, nessa hora que você descobre todas essas coisas, você fala, Senhor, eu não posso ser assim. Coloque a tua imagem do teu filho. Senhor, me ajuda, me transforma. Senhor, opera em mim. E quando então o Senhor começa a operar em você, o propósito de Deus, daquela circunstância, está sendo cumprido. E agora o Senhor vai colocar você naquela posição. Agora o Senhor vai realizar o sonho. O jejum é para isso. Por que estamos jejuando? Para mudar a Deus? Não, estamos jejuando para sermos sensíveis e percebermos o que está errado em nosso coração, para nós mudarmos e entrarmos no propósito. E quando entramos no propósito, a unção se derrama. Quando entramos no propósito, a unção se derrama e a graça de Deus superabunda sobre as nossas vidas. Está entendendo como Deus trabalha? Então, uma coisa é você ser alguém firme, né, no seu propósito. Eu sou uma pessoa que tem foco, pastor. Mas outra coisa é você ser transformado. E a vontade de Deus não é que você seja apenas firme, a vontade de Deus é que você seja transformado. Então, não sei o que está se levantando contra você nesses dias, mas quero dizer para você, tudo vai cooperar para o seu bem. Se Deus é por você, quem será contra você? Se intentarem o mal contra você, o Senhor transformará isso em bênção para você. Mas lembra que tudo isso tem a ver com você ser conformado na imagem do Filho de Deus. Amém? Fique em pé, nós vamos encerrar. E jamais esqueça, irmãos, não existe sorte. Sabe, não use essa palavra. Ai, que sorte. Não, ai, que bênção. Ai, que azar. Não, você vai dizer, tudo vai cooperar para o meu bem. Tudo vai cooperar para o meu bem. Isso foi, na verdade, coisa do acaso. Não, o Senhor está trabalhando. Eu vejo a mão de Deus trabalhando aqui. Eu vejo Deus construindo coisas. O Senhor está fazendo um arranjo espiritual para me abençoar. Né? Um irmão, esses dias atrás, falou para mim que ele queria fechar um negócio com uma pessoa que ele conhecia, mas ele não conseguia ter acesso a essa pessoa, tinha perdido o telefone, não tinha mais contato. E aí, então, ele tentou, mandou e-mail para a empresa, mas ninguém respondia, o cara não respondia. E ele ficou assim, sem saber, ele falou, Deus, me ajuda a chegar nessa pessoa. Me dá uma porta aberta. Diz que ele orou, estava indo para o trabalho, dentro do carro, ele clamou ao Senhor. Aí ele tinha um cliente marcado, né, perto do almoço, esse cliente desmarcou. Aí um amigo aqui da igreja, um irmão da igreja, ligou para ele. Falou, fulano, vamos almoçar? Cara, mas estou do outro lado da cidade. Fala, não, vem cá, cara, eu quero te apresentar um restaurante legal aqui, né? Então tá bom, eu vou. O cliente tinha desmarcado mesmo, tinha tempo, e ele foi. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que chegou no restaurante, tinha uma mesa, na verdade, lá com uns 5 neguinhos, um dos 5 neguinhos era o branquinho que ele estava esperando. Aí ele foi na direção do fulano, cumprimentou o fulano, falou, cara, precisava falar com você. Nossa, cara, sabe o que eu senti essa semana de te ligar, mas não tinha teu número mais. Falei, então está aqui meu cartão, trocaram o cartão. Um dia depois eles se encontraram, o negócio fechou, foi uma benção para o irmão até dizimou aqui. Quer dizer para você, sabe, irmãos, muitas vezes nós ficamos dizendo, isso é acaso. Não existe acaso. Se você clamar e tiver olhos espirituais, receber tudo pela revelação do Espírito, você vai entender que Deus, até aquilo que parece ser uma resistência, na verdade é Deus querendo se revelar a você.
Esse irmão falou para mim em lágrimas, falou: pastor, eu tenho aprendido desde que eu cheguei aqui na igreja a orar como eu nunca orei. A ser ousado, porque antes eu tinha medo de orar. Mas desde que eu cheguei aqui na igreja, eu aprendi a orar e orar com ousadia, e eu tenho tido experiências infinitas com o Senhor. Então, deixa eu dizer algo para você. Às vezes aquilo que é uma resistência, às vezes aquilo que é uma oposição, é apenas o Senhor querendo conformar a imagem. Mas para você chegar na imagem, tenha olhos espirituais, entenda, não é acaso, é cristocência, é o Senhor governando a sua vida. Você pode não ver o Senhor trabalhar, mas Ele está trabalhando por você. Amém? O Senhor é como a mãe. Já viu mãe? Dia das Mães, vamos falar um pouquinho aqui. A mãe, na verdade, ela limpa a casa o dia inteiro. Arruma a casa o dia inteiro. Ninguém dá valor. Ao ponto de perguntar para ela se ela faz alguma coisa. Ela faz o dia inteiro. É o trabalho que ninguém vê e que ninguém valoriza. Assim também é o Senhor. E nisso as mães são parecidas com o Senhor. Às vezes você não está vendo, mas o Senhor está guardando você, cuidando de você o dia inteiro. Mas a questão é que falta revelação. Falta os seus olhos serem abertos, você perceber que você tem um pai, não uma mãe, um pai que cuida de você. E que vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. No final não tem derrota, irmão, para você. No final tem vitória. Você pode achar que é o seu fim. Você pode achar que está ruim o negócio. Pastor, você não sabe o tamanho da minha dívida. Não sei mesmo, nem me interessa. Mas quer dizer para você, a oração que faz com que Deus te dê R$5 é a mesma oração que faz Deus te dar R$1 milhão. Porque para Deus, valor 5 e 1 milhão é a mesma coisa. O que move Deus é a fé, não é o valor. Então creia. Amém? Quantos recebem essa palavra da parte do Senhor? Fala comigo assim: tudo vai cooperar para o meu bem. Fala assim: no fim, eu verei a vitória do Senhor. E serei a imagem do seu filho. Amém? Então agora é a hora da sua vitória. Quero que você confesse comigo. Feche seus 2 olhos, levanta as suas 2 mãos aos céus agora e fala assim comigo assim: eu creio que o meu Deus está no trono. Ele governa a minha vida. Ele cuida de mim. Eu sou filho, sou amado. Por isso eu declaro: tudo vai cooperar para o meu bem. Nada terá o poder de me parar. Fala assim: eu creio que o meu Deus, Ele me guarda, Ele me guia, Ele me protege de todos os meus inimigos. Fala assim: Ele é fiel, a sua fidelidade vai se manifestar a cada dia na sua presença. Fala assim: eu declaro as circunstâncias, as pessoas que aparecerem no meu caminho não vão reter, antes vão cooperar para o fazer, para o querer do Senhor na minha vida. Fala assim: eu prossigo, eu avanço para a soberana vocação do Senhor na minha vida. Fala assim: eu creio, tudo vai cooperar para o meu bem, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, declarar sobre a vida da tua igreja, Senhor, uma fé firme. Nesses dias temos jejuado, temos orado, Senhor, temos clamado por isso, Senhor, ó Deus. Então abre os nossos olhos espirituais, faz-nos ver, Senhor, esse quebra-cabeça, Senhor, Deus. Dá-nos revelação do Espírito, Senhor, ó Deus, e promove os arranjos espirituais sobre nós. Te louvamos, te bendizemos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor pela sua palavra, e que ela possa produzir no coração daqueles que nos ouvem, Senhor, nesta manhã, quer aqui presencialmente ou em casa, frutos de glória, frutos que produzam a 30, a 60 e a 100 por 1, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, uma semana abençoada para você, amém. Obrigado pela sua presença, obrigado pelos irmãos que estão conosco no YouTube. Deus abençoe você, uma ótima semana, cheia de vitória, de graça, de bênção, em nome de Jesus, amém. Dá um high five no irmão da direita e da esquerda aí, nós encerramos, e feliz Dia das Mães.